Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, no Evangelho de hoje vimos o milagre da pesca, a pesca milagrosa que nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo realizou no meio de seus discípulos. E este Evangelho de hoje, e até mesmo a festa que hoje celebramos em honra ao Santo Apóstolo Evangelista João Teólogo, festa esta que é de bastante importância em nosso monastério, que também é dedicado a São João Teólogo, e hoje nosso monastério também está em grande festa. Nós vemos que providencialmente este ano o Evangelho, o primeiro Evangelho de São Lucas, para o primeiro domingo de São Lucas, o Evangelho para o primeiro domingo de São Lucas, neste ano coincide exatamente com um mesmíssimo e único tema, que nós veremos tanto como no que diz respeito ao repouso do evangelista, amado discípulo do Senhor, e evangelista João, o teólogo, como também o milagre, o evento da pesca milagrosa. E o que nós podemos aprender dessas duas comemorações que hoje fazemos, o evangelho da pesca milagrosa com o repouso de São João teólogo, é o tema a respeito do desenvolvimento e crescimento espiritual. Quando uma pessoa se dedica à vida espiritual, é muito necessário que ela saiba medir, não se ela está melhorando enquanto pessoa, não se ela está se tornando um ser humano melhor, autoaperfeiçoado, porque isso não é o cristianismo. Isso se diz respeito ao budismo, se diz respeito a existem outras filosofias e até estoicismo, que nos vão ensinar como sermos seres humanos melhores. Isso não tem nada de ruim nisso, mas não é o cristianismo. Quando nós queremos estreitar a compreensão a respeito do que é cristianismo, nós precisamos entender que há maneiras que nossos padres nos deixaram, será que há, a respeito de como entender se nosso progresso espiritual está ocorrendo ou não. Ainda que nenhum de nós é louco o suficiente para afirmar que estamos progredindo espiritualmente, só um louco diria isso. Sim, existem medidas e referências para que nós saibamos se o nosso progresso espiritual está avançando ou não. E isso dá exatamente, primeiramente, vamos ver a respeito do fenômeno da pesca milagrosa. O apóstolo Pedro havia passado toda uma noite em trabalhos árduos como um pescador experiente. E qualquer um que tem a mínima noção de pescaria ao alto mar sabe bem que se nós não acordamos cedo para sairmos a pescar já nas primeiras vigílias da noite, se nessa maré nós não pegamos peixe, muito mais difícil seria pegar o peixe já pela manhã. E o apóstolo Pedro havia trabalhado essa noite e a sua pescaria não havia dado nenhum fruto, não havia pego nenhum peixe. Então Nosso Senhor se depara diante das duas barcas, tanto dele como dos seus sócios, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e então sobe em uma dessas barcas, que era inclusive a de Simão, a de Pedro, e começa a pregar às pessoas. O dia avançou, Pedro cansado, exausto, estava ali virado da noite que havia trabalhado, ao mesmo tempo havia escutado a pregação. E o que aconteceu foi que, mesmo assim, ao final desta pregação, Nosso Senhor disse a ele: ei, jogue as redes novamente. E naquele momento, o apóstolo Pedro disse ao Senhor: Senhor, é que trabalhamos toda a noite e já não pegamos nenhum peixe. Mas as palavras do apóstolo Pedro não pararam por aí. Isso não foi longe de ser uma justificativa. Ele apenas comentou isso com o mestre e, contra toda a lei da natureza, contra a lei lógica da sua própria experiência, ele tratou de mesmo assim dizer e concluir com as seguintes palavras, esta frase inicial: Senhor, a noite inteira trabalhamos, mas nós não pegamos nenhum peixe, como quem diz, muito menos pegaremos agora, mas a tua palavra, ou seja, como obediência ao que tu estás me mandando fazer, sim, eu jogarei. E o resultado foi que quando o apóstolo Pedro jogou estas redes, ele não conseguiu sozinho removê-la para o barco. De tão numerosos eram os peixes que as redes estavam quase rasgando-se.
Queridos amados cristãos ortodoxos, aqui nós temos já um profundíssimo ensinamento que temos que desdobrar deste evangelho a respeito do desenvolvimento espiritual de uma pessoa, como ela vai crescendo e se desenvolvendo espiritualmente. E a primeira qualidade que nós vimos aqui do apóstolo Pedro foi em relação à sua confiança em Cristo. Contra todas as leis da natureza, lógica e sua própria experiência, sua noite de trabalho, contrariando esses eventos racionalmente plausíveis, ele teve confiança em nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo e jogou as redes mesmo assim, contra toda a expectativa humana. E isso tem um nome para essa confiança. Quando nós temos esse tipo de confiança em Deus, significa que nós temos fé em Deus. O outro nome para essa confiança cega em Deus, de que se Ele está nos mandando fazer algo, é a sua santa vontade, e devemos fazer, independente das circunstâncias, essa confiança tremenda e brutal em Deus, chama-se fé em Deus. Então nós vemos que sem esse fundamento inicial de confiar em Deus, tendo fé nele, nada da vida espiritual pode, por conseguinte, desenvolver-se. O pressuposto para uma vida espiritual, aquilo que é a base, o fundamento, o alicerce para uma vida espiritual, é justamente a fé em Deus. Sem isso, essa confiança total em Deus, não há como o homem nem dizer que tem vida espiritual, nem tampouco como progredir. Mas a segunda característica profundíssima que nós vimos aqui no apóstolo Pedro foi o que diz respeito à sua obediência. E nós vimos que ainda, novamente, contrariando as leis da natureza e a sua própria experiência, o seu trabalho, mesmo cansado, ainda que ele tivesse fé e tivesse confiado, ele poderia dizer: Senhor, eu tenho total confiança de que se realmente jogar as redes, pegarei os peixes, mas veja, eu estou cansado, trabalhando a noite inteira, minhas forças se esvaem. Depois já escutamos também a tua longa pregação, é que eu não tenho condições. Não, o apóstolo Pedro não deu nenhum argumento, nem nenhuma justificativa, mas naquilo que era o comando do mestre, imediatamente ele, sem questionar, disse: a tua palavra lançarei as redes. Essa característica da obediência, meus amados cristãos ortodoxos, é o segundo degrau pelo qual nós podemos começar a medir se nós estamos progredindo na nossa vida espiritual. Tendo a fé, que é justamente a base de uma fé espiritual, sem ela não existe confiança em Deus e, portanto, não existe relação íntima com Deus. Como nós podemos ter relação com alguém se não confiamos nesse alguém? Assim também, a primeira moeda pela qual nós podemos testar o valor, realmente medir, ter alguma medida, para ver se a nossa vida espiritual realmente tem valor, se está se desenvolvendo, é o quão obedientes nós somos a esse Deus, o qual nós dizemos confiar. Mesmo que isso contrarie até o senso comum, até as opiniões dos especialistas ou expertos em um ou outro assunto ou situação, se é justamente aquilo que Deus está nos mandando fazer, através dos cânones da igreja, dos dogmas, da opinião das escrituras, se a nossa fé e ao que a nossa doutrina nos manda fazer, segundo a nossa consciência, em determinada situação, pode contrariar até mesmo o mundo e as suas opiniões, para nós isso não interessa. A obediência deve ser aquilo que vem em primeiro lugar, mesmo que isso contrarie, inclusive, a nossa própria opinião. Pode ser que nós, nesse caso, somos os especialistas e não o mundo. Pode ser que, nesse caso, nós sejamos os entendedores, os sábios, e não o mundo, e não os filósofos. E então nós temos uma guerra pessoal de lutar contra nós mesmos, a nossa vontade, e realizar a vontade de Deus. E se assim fazemos, isso significa que nós estamos, portanto, progredindo no degrau da vida espiritual. Estamos desenvolvendo a nossa vida espiritual. Porém, se nesse momento, contrariando a nossa vontade, a opinião da maioria, ou o senso comum, as advertências, as situações, se contrariando todas essas expectativas, nós acabamos por impor a opinião do mundo, ou a nossa, em detrimento da Escritura e da opinião dos Santos Padres, significa que nesse momento nós não fomos obedientes e a nossa fé e a nossa própria vida espiritual, portanto, não estão em desenvolvimento, estão estagnadas.
é o primeiro sinal. A obediência. A maneira de levar uma vida segundo a opinião de nossos santos e teófilos padres, e não segundo a nossa opinião. A opinião de nossos padres confessores, de nossos conselheiros espirituais, a opinião de nosso pai espiritual deve ser predominar sobre a nossa própria opinião. E o que acontece, meus amados cristãos ortodoxos? O que é que nós vimos que ocorreu quando, mesmo contrariando as leis da natureza, as leis naturais até, de uma pescaria noturna, o que aconteceu com o apóstolo Pedro acontece também não só na nossa vida física e material, como também na nossa vida, mas ainda, sobretudo, na nossa vida espiritual. Significa que quando nós somos obedientes e passamos nesse teste de até mesmo ir e superar a opinião pública, a opinião nossa, a opinião da maioria, mesmo assim, quando nós superamos esse teste e colocamos a obediência a Deus em primeiro lugar, assim como o apóstolo Pedro foi abençoado com uma pescaria sem precedentes, fora inclusive de um horário próprio a pescar, sendo abençoado de maneira múltipla pelo próprio Deus, então significa que também no mundo espiritual, quando nós temos a força de combate, de sermos obedientes acima até mesmo de nossa própria opinião sobre determinadas questões, então nosso Deus de amor e de misericórdia e compaixão, o amante da humanidade, nos abençoará espiritualmente com consolos e bênçãos espirituais que compensarão o teste e a luta que nós fizemos para conseguir estar deixando para trás a nossa opinião, a opinião pública, a opinião convencional, e estarmos seguindo aquilo que é a vontade de Deus. Inúmeras são as bênçãos que Deus nos recompensará para que aquele que foi obediente está suportando o fardo da obediência contra até mesmo a opinião própria e pessoal, contra o senso comum, a ciência e os valores através do mundo que tem seus valores, para fortalecer a alma que logrou ser obediente. Nosso Deus nos consola interiormente com bênçãos espirituais, com consolos e visitação interior dentro do coração, que irão nos fortalecer para concluirmos que valeu a pena sermos obedientes e inclusive para nos mantermos firmes na obediência, porque Deus não nos iria pedir coisas ou não nos tentaria, como diz a Escritura, mais que nossas forças. Então, vendo nossa obediência, Ele logo corre e nos dá bênçãos espirituais. Como no caso da pescaria, deu ao apóstolo Pedro uma pescaria física, a nós daria também uma excelente pescaria de bênçãos espirituais. Por isso vale sempre a pena ser obediente, muito mais do que desobedecer à vontade de Deus, mesmo ser por motivos lógicos e plausíveis. Além disso, nós vemos que o Evangelho não parou aqui. Consequentemente, nós vimos que após o apóstolo Pedro ser abençoado com essa maravilhosa bênção de Deus, que o deu uma pescaria tão abundante, maior do que a que ele conseguiu à noite, que poderia ser possível, como até mesmo uma pescaria impossível, uma pescaria da vitória, podemos assim chamar, por assim dizer, porque em plena manhã já avançada, onde o mar, como diz, o mar hoje não estava para peixe, para Pedro, ele teve consolação de ter essas bênçãos. E o que foi o produto? Qual foi o resultado desta equação? Fé e confiança em Deus, mais obediência incondicional à vontade de Deus, foi igual a alguma coisa em Pedro. Quando ele viu aquelas bênçãos, automaticamente ele lançou-se aos pés do Senhor e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um grande pecador. Meus amados cristãos ortodoxos, aqui existe a terceira moeda de como nós sabemos se estamos desenvolvendo-nos na vida espiritual, se estamos progredindo de fato na vida espiritual, na vida interior. Se o primeiro degrau para vermos se temos uma vida interior é a fé e confiança total em Deus, e o segundo degrau é a obediência incondicional à sua vontade, seja o que for, como sinal de que estamos avançando, a terceira garantia de medida que podemos ter, se estamos de verdade avançando na vida espiritual, é a humildade.
quando nós vemos as bênçãos que Deus dá a nós, nós não ficamos exaltados e cheios de orgulho, porque como foi bom que Deus me abençoou, afinal de contas eu fiz para merecer, fui obediente e sou merecedor. Não! Se após a obediência, quando nós recebemos as bênçãos por essa obediência, nós nos tornamos eufóricos, exaltados, altivos por sermos cristãos ortodoxos, e não ao contrário, humildes ao ponto de entender que indignos que somos, na verdade, Deus olhou com benevolência para conosco, seu povo pecador, e nos deu bênçãos. Se o resultado disso não é uma exaltação de caráter, mas sim voluntária humilhação, negação de si mesmo, então nós vemos que de fato todas essas bênçãos que recebemos como fruto da obediência estão nos causando de fato um progresso e desenvolvimento na vida espiritual. Humilhação voluntária, humildade. Todos os apóstolos, todos os santos padres, todos os santos deram-nos exemplo, como Cristo, sendo Deus e homem uma vez, deu-nos exemplo total de humildade. Ele mesmo, sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, fazendo-se homem, sendo obediente até o Pai, até o fim, e morte de cruz. Se isso foi o auge da obediência até de Deus para com os mortais, quanto mais não tem que ser o auge do fruto da obediência dos mortais perante Deus, a humildade. Ao contrário, ao contrário do exemplo do apóstolo Pedro, que vendo aquelas bênçãos, a primeira coisa que ele fez como momento foi dizer: Senhor, eu não sou digno, afasta de mim que eu sou um homem muito pecador. As bênçãos espirituais produzem em nós, se são legítimas, e se nós estamos também recebendo-as com legitimidade, elas produzem em nós humildade de caráter, humildade de ser, e não exultação e euforia, dizer sim, graças a Deus, claro, como bom cristão ortodoxo que sou, recebi bênçãos espirituais, afinal de contas sigo aquilo que Deus me manda. Esse pensamento, meus amados cristãos, é abominável a Deus. Quando, como fruto da obediência, o homem se torna exaltado por ter sido fiel a essa obediência, ele torna-se detenedor de um coração que não tem absolutamente nada a ver com Deus. Um coração que foi obediente na aprovação, mas tornou altivo após a consolação, possui um coração que nada absolutamente tem a ver com Deus. E Deus não habita um coração que é cheio de orgulho. Deus resiste aos soberbos, mas está sempre voltando-se para os humildes. A Escritura claramente diz que Deus resiste aos soberbos. E é por esse motivo que nós temos que sempre estarmos completamente vigilantes até que ponto a nossa vida espiritual está realmente desenvolvendo-se ou não por essa terceira régua de medida. A humildade, a humilhação de si mesmo, a prostração diante de Deus, sendo total conhecedor e ciente de sua indignidade perante as bênçãos de Deus. Que nos abençoa mesmo nós somos indignos, nos abençoa e nos dá consolações, não porque nós somos obedientes e merecemos elas pela obediência. Não, a obediência é nossa simples obrigação. Sem obediência não há vida, porque devido à desobediência o homem perdeu o paraíso e só pode conquistá-lo novamente através da obediência. E Cristo deu-nos exemplo de obediência até a morte e morte de cruz. Portanto, o fruto desta vida espiritual como sinal de desenvolvimento e progresso é exatamente aquilo que é a humildade. Como o apóstolo Pedro, vendo-se digno das bênçãos, humilhou-se diante de Cristo, dizendo: afaste de mim, Senhor, porque eu sou um grande pecador. Quando nós não temos esse parâmetro de vida espiritual, nós acabamos por sermos tentados num outro requisito, uma vida espiritual fake, fraudulenta. Uma vida espiritual baseada no orgulho. E alguém pode pensar e nos dizer: e de fato existe algum tipo de vida espiritual que realmente é baseada no orgulho? Existe uma vida religiosa, uma vida espiritual que é falsa? E sim, a verdade é que sim, existe uma vida espiritual semelhante à dos fariseus. Era uma vida espiritual, uma vida religiosa, porém legítima. E esse é o maior problema daqueles que possuem fé
em Deus. Para aqueles que não possuem fé em Deus, ditos ateus e pagãos, o demônio os tenta de uma outra maneira. Mas para aqueles que possuem crença em Deus, por mais que toda a vida desta pessoa seja permeada por religião, por tudo seja embanhado por Deus, pelo nome de Deus, por ícones, por oração, por prostrações, tudo nessa pessoa, tudo tem uma bandeira da religião levantada, tudo está permeado por Deus. Mas, como esta pessoa foi tentada para a pior das tentações que um homem pode ser, que é o que nós chamamos de completa ignorância para com o progresso espiritual, ou seja, a arrogância para com as bênçãos de Deus, todos os homens que possuem fé são tentados por essa tentação, que é pior do que aqueles que são tentados por simplesmente não crerem em Deus. De fato, é muito triste não crer em Deus, e para isso os demônios já os tentam com suas paixões, com a incredulidade, com o ateísmo. Mas para aqueles que possuem a fé em Deus, a tentação será mais sofisticada. E vendo que aqueles que creem em Deus não são naturalmente vencidos somente por aquilo que são as paixões baixas, como a fornicação e a avareza, para aqueles que são dotados de fé em Deus, o demônio sempre os tentará com a tentação quase impossível de ser diagnosticada, se não vista pela medicina de santos padres e pais espirituais experientes. Que é essa tentação de crer-se no orgulho que entrou dentro do coração a alguém digno dessas bênçãos, o que nós chamamos de uma única frase, a chamada autojustificação. A autojustificação é muito diferente de justiça, a virtude dos justos, dos santos. Quando a pessoa possui a paixão da autojustificação, significa que ela sozinha acha que, na verdade, ela não precisa mais de um Salvador. Mas, devido a ter sido obediente, ela crê que essa obediência em si mesma foi suficiente para colocar essa pessoa no rol dos salvos, no rol da salvação, e que as suas virtudes adquiridas, portanto, a podem salvar. Significa que essa pessoa detonou dentro de si a submissão a um Salvador, e a sua obediência, por mais que exista, deixa ela tão cega que, na verdade, produz nela um caráter religioso farisaico. Não há nada pior ao homem do que ser impregnado por essa terrível paixão, no qual, na verdade, ele já não ama a Deus, nem ama ao próximo, ele ama a si mesmo unicamente. Ele, na verdade, tem como Salvador ele mesmo. O amor que vai crescendo nele não é por Deus nem pelos irmãos. O amor que cresce nele é por ele mesmo. Ele passa a admirar não os outros, mas ele mesmo. E essa pessoa, como fruto dessa paixão da autojustificação, vai se criando um bom cristão. Um cristão cheio de qualidades, um cristão que passa a julgar os outros, um cristão que passa a ver em si a imagem da perfeição e em todos passa a ver a imagem da imperfeição. É muito triste quando nós temos alguém sobre essa situação, sobre esse demônio, e nós mesmos temos sempre nos perguntar se nós não estamos caindo nesse maldito demônio, esse encantamento, esse prelast, esse plani, essa ilusão espiritual de ver a si como alguém digno de bênçãos. Como ver a si alguém que está, na verdade, já confiando não em Deus mais, como era o primeiro degrau da ascendência espiritual, mas agora, devido a ter sido obediente, ter recebido consolações, essa pessoa não avançou de verdade na humildade, mas caiu na paixão do orgulho e, portanto, o que vai acontecer? Uma autorregressão. Na verdade, essa pessoa, na hora das provações, ela nunca passa a ser obediente. Por quê? Ela voltará um degrau. Por não ter avançado para a humildade, mas ter caído no rol do orgulho, essa pessoa, quando pedimos algo, ela já não cumpre a obediência. Por quê? Porque como ela está dotada de sabedoria, segundo o seu conceito religioso, ainda que tudo ela fala de Deus, pregue aos irmãos, ele passou a ser um mestre para ele mesmo. Ele não precisa mais de ninguém que o ensine nada.
Ele passa a ser alguém que, na verdade, tem opiniões e pode ensinar a outros alguma coisa. Essa pessoa se acha já um professor, um mestre espiritual. E um mestre espiritual e professor, dotado de orgulho, já não aprende mais nada. Ele está tão cheio que já não há mais lugar que ele possa colocar conhecimento. Ele passa, na verdade, a partir para aquilo que será que ele sempre ensinar aos outros sobre a fé. Aquele falar falando da fé para os outros, sempre está julgando quem não tem fé, julga os heterodoxos, julga aqueles que não chegaram na ortodoxia, os que estão na ortodoxia também são julgados como pessoas que não cumprem. Aquele não cumpre o mandamento ali de uma maneira melhor, o outro não cumpre aquele outro mandamento de uma maneira que deveria cumprir. E essa pessoa está sob o pior dos demônios, o pior dos feitiços que se possa vir ao homem a cair. Tão difícil é de ser diagnosticado, porque é a paixão da autojustificação. Então, nesse momento, essa pessoa está afastando-se de Deus. Ela não consegue ser obediente, porque a única vontade que ela cumpre é dela mesma. E quando alguém lhe peça alguma obediência, segundo os podvigs que a igreja pede, essa pessoa negará. Ela rechaçará todas as obediências que alguém der, afinal de contas, ele é o sábio, ele sabe o que fazer. E então, naquele ponto, a pessoa perderá com o tempo até o primeiro degrau, a base, o alicerce da fé, que seria a confiança total em Deus. Toda hora que vier as tribulações, essa pessoa perceberá que ela confia em seus esforços, em suas virtudes, e essa fé, com o tempo, será lavada como por uma erosão da autojustificação, da confiança em si mesmo. E uma hora ou outra, cedo ou tarde, as provações virão, e como agora essa pessoa crê em si e não em Deus, devido a ter caído lá naquele terceiro degrau da humildade, essa pessoa, até a fé que lhe foi dada como um dom, a fé ortodoxa que deve ser irrigada e adubada com a obediência, com a humildade, agora não tendo sido humilde e tampouco obediente, por não ser humilde, só pode ser obediente aquele que é humilde, essa pessoa perderá até aquilo que lhe foi dado como dom gratuito, a fé. E é por isso que nós vemos que a igreja, a grande rotatividade dela. Muitos chegam, são batizados, passam pelo catecismo, mas na hora do desenvolvimento espiritual, por não serem fortes para estarem medindo o avanço, quando menos esperam, aliás, sem perceberem, na verdade, estão sob o encantamento da autojustificação e passando 3, 4 anos e meio ou menos do que isso, alguns hoje em dia até 1 ano passam e já não estão firmes na igreja, porque não lograram adubarem a confiança total em Deus com obediência, e obediência que quando produziu consolação, eles em vez de dotarem-se de humildade e dignidade para com os bênçãos de Deus, caíram na paixão do orgulho. Ao contrário, o apóstolo Pedro e nossos santos padres nos dizem que quando nós vemos as bênçãos de Deus e olhamos para quão pecadores somos, nós nos esvaziamos de qualquer sentimento de dignidade. E a única coisa que sobra é uma oração que tem uma só palavra. Nós só clamamos: graças, obrigado, ou em espanhol, gracias, Senhor. Quando nós somos completamente lúcidos na vida espiritual e não caducos, e vemos que após sermos obedientes, Deus nos deu consolos e bênçãos, a única coisa que nos sobra é dizer, mesmo sendo tão pecador, tendo negligenciado todos os mandamentos, tendo feito tantas loucuras, tu mesmo assim me abençoas pela minha fraca obediência aos teus mandamentos. Sendo assim, não me resta nada, não me sobrou nada. A única palavra que me sobrou, ó Deus, ó Senhor Deus de bondade, é obrigado. Graças por tua misericórdia. Graças a Deus. E isso torna-se uma oração. O intelecto do homem foi esvaziado de pensamentos de autojustificação, de que ele merecia ou que ele não merecia. Ao contrário, ele sabe muito bem que ele não merecia nada e sobrou só uma palavra no intelecto deste homem que avançou, portanto, no desenvolvimento de sua vida interior, sua vida espiritual. Gratidão. É a única coisa que restou e a única coisa que ele consegue orar. Graças ao meu Deus. E é por isso, meus amados cristãos ortodoxos, que é assim que nós medimos o avanço da nossa vida espiritual.
A humildade gera em nós, por final, aquilo que é um sentimento de eterna gratidão a Deus, onde nós veremos a Deus tal como Ele é, com um coração puro, amante de Deus, não amante de nós mesmos, do alter ego, amante do próximo, vendo em tudo do próximo coisas boas que nós, na verdade, vemos que nós não temos em nós. E o maior exemplo que poderia vir fechar com chave de ouro todos esses ensinamentos que esse maravilhoso evangelho da pesca milagrosa nos dá no domingo de hoje, é o santo qual hoje nós comemoramos, o santo apóstolo evangelista, amigo de peito, como diz os cânones, amigo de peito, virgem, amado, discípulo do Senhor, João, o teólogo e evangelista. Quantos foram os adjetivos que aqui eu mencionei somente para este santo? E é por isso que às vezes na igreja acontece que nós queremos às vezes saber coisas que só são concernentes a Deus. E que nós não temos como saber. Mas às vezes nós queremos saber coisas que só são só de Deus, que é do conhecimento reservado de Deus. E Deus, em sua infinita humildade, às vezes nos dá a conhecer coisas dos seus mistérios, através da tradução. E em certo monastério, em certa época, houve exatamente esta dúvida. Os monges estavam na trápeza conversando a respeito de quem seria maior no reino dos céus. João Batista, porque Nosso Senhor disse através daquele primeiro João, João Batista, o maior entre os nascidos de mulher, não há maior profeta do que este. Mas nós sabemos que também João teólogo era conhecido como um ser humano perfeito, virgem, amado discípulo do Senhor, amigo de peito, teólogo, evangelista. Teólogo, porque justamente ele teve a virtude de ter em seu coração o fluxo da própria revelação divina, a teologia do alto, derramado dentro de seu coração, como fluxo de teologia e visão divina sem precedentes, a qual ele comunicou em palavras para a humanidade através do seu evangelho mais elevado, espiritualmente que os outros três, o evangelho altamente complexo em mistérios invisíveis, e ao mesmo tempo ele nos deu a graça até mesmo de suas epístolas e da revelação, o livro que fechou e selou o Novo Testamento, aquilo que diz respeito à revelação, do grego, Apocalipse, o que diz respeito aos segredos do tempo que está vindo, que nós vivemos e que há de vir, segredos revelados a ele, foi o privilegiado, o único ser humano que teve a revelação, o Apocalipse, na ilha de Patmos. Além disso, foi chamado de evangelista porque escreveu o Evangelho, quarto evangelho. Era chamado de amigo do peito, porque somente a ele foi concedida a graça de até mesmo quando foi anunciado a traição. Nem o apóstolo Pedro teve a ousadia de perguntar direto a Cristo quem seria o traidor, mas sabendo da intimidade que o apóstolo João tinha com o Salvador, pediu a ele, João, pergunte ao mestre, quem é que vai traí-lo? E então João teve ousadia, colocou sua cabeça no peito do Senhor. Tão grande era a sua intimidade com ele. E perguntou aquela pergunta a pedido de Pedro. Senhor, quem é que vai traí-lo? E Nosso Senhor revelou que seria Judas Iscariotes. Também foi ele confiada a graça de a própria mãe do próprio Deus ser confiada na terra àquilo que era exatamente o que diz respeito a um outro filho que aguardaria. A quem mais Deus confiaria em guardar sua Santíssima Mãe, senão João, o teólogo, o qual, antes de se instaurar definitivamente em sua residência com a Theotokos em Sião, peregrinou por vários lugares, fundando e ajudando com a Theotokos a fundar igrejas também. Em Éfeso e em vários outros lugares na Ásia Menor, eles viajaram e fizeram várias viagens juntos à ilha de Chipre, ao próprio Athos, a Península Atonita, o Jardim da Mãe de Deus, até que quando a Mãe de Deus ficou mais velha, eles providenciaram uma residência no Monte Sião, onde ela veio a repousar. E portanto nós vemos que o apóstolo João é dotado de também inúmeros significados e perfeições. E então, certa vez, em um dado monastério, um certo tempo, os monges tiveram essa dúvida e discutiram na trápeza, quem será que é maior? João Batista, nascido entre mulher, mas esse outro João possui características ímpares. Porque até mesmo na ressurreição da filha de Jairo, ele estava presente com Tiago e Pedro.
da transfiguração, ele também estava presente. Quando Nosso Senhor foi orar, recolhido no Getsemane, ele também estava presente entre os três principais. E entre os três principais, ele possuía uma característica que nem dos outros dois, nem o seu irmão Tiago, nem Pedro possuíam, que era a virgindade, a pureza máxima, não só a virgindade de corpo, mas quando dizemos que o apóstolo João era virgem, estamos falando que ele era virgem de alma também. Então, quem será o maior? João Batista ou João Evangelista? E então, como Deus às vezes gosta de comunicar à igreja coisas que são mistérios que só ele sabe, então, enquanto os monges discutiam sobre isso na Trápeza, em um certo monastério, se conta-nos a tradição, se eu não me engano, do Patricon do Sinai, agora eu não me recordo, mas se não me falha a memória, do Patricon Sinaíta se fala isso, se conta este evento, que havia um jarro, um cantil de barro, onde os monges guardavam em água no meio da Trápeza para que bebessem, enfim. E estava entre os tecidos de saleiro, o próprio jarra de vinho, e existia um certo vaso que estava aí, feito de barro. E nesse momento, enquanto discutiam que era maior, João Teólogo, João Batista, esse jarro se quebrou. E havia um ancião experiente no meio dessa Trápeza que parou naquele momento e disse: eu creio que isso não foi por acaso, não é coincidência. Deixa eu observar uma coisa. E quando ele observou o jarro, juntando as peças, ele viu que estavam quebradas exatamente como que um anjo tivesse cortado a cerâmica de barro por sua espada. Como simetricalmente, perfeitamente, duas partes separadas iguais. E nesse momento esse ancião disse: aqui nosso Deus quis revelar-nos a resposta a respeito de quem é maior, João Teólogo ou João Batista. Eles são, na verdade, iguais no reino dos céus. João, o teólogo, tem ousadia e proeminência no reino dos céus, no trono de Deus, igual ao maior dos homens nascido de mulher, igual a João, o Batista. Isso é um pouco a introdução a respeito do que poderíamos falar sobre a festa do repouso desse maravilhoso evangelista, ao qual nosso monastério também é dedicado. Como festa é dedicada à transfiguração do Senhor, como santo é dedicado a João, o teólogo. E por isso, amados cristãos ortodoxos, se há algum exemplo que nos deu exatamente a resposta de como não cairmos na paixão da autojustificação, vemos que na Escritura, se analisamos o meu Evangelho de Nosso Senhor e Deus Salvador Jesus, segundo o apóstolo evangelista João, suas 3 epístolas e o Apocalipse, nós veremos que ele era chamado apóstolo do amor. Eu já expliquei por que ele foi chamado teólogo, já expliquei por que ele era evangelista, expliquemos agora um pouco por que ele era chamado virgem, amado discípulo do Senhor. Que era um amigo de peito, nós também sabemos, eu já expliquei, até mesmo na traição, teve a ousadia e a intimidade de debruçar no colo do Salvador. E Nosso Senhor não de maneira alguma, não o rechaçou. O símbolo de que João Teólogo teve a permissão de colocar sua cabeça sobre o peito do Senhor, já era um símbolo de que a teologia que Nosso Senhor ia revelar a ele era uma teologia íntima do coração de Deus, direto à sua mente, ao seu intelecto. De uma maneira que ele só poderia sim ser chamado teólogo. Aquele que vê a Deus, aquele que ora verdadeiramente. Das entranhas de Deus sai a revelação para João, o teólogo, de outra maneira que não saiu para os outros apóstolos. Então, quando nós falamos que ele era chamado virgem e amado discípulo íntimo do Senhor, não somente ele era muito jovem quando foi arrebatado, justamente nessa Evangelho de hoje da pescaria, foi um dos momentos onde ele foi arrebatado como discípulo. Onde se diz que eles largaram, complementando o Evangelho de Lucas com o de Mateus e Marcos, nós vemos que houve um episódio, Nosso Senhor foi e disse: ei, vocês, venham comigo que vos farei pescadores de homens. Aqui se tem como se deu esses detalhes, por serem discípulos de João Batista. E depois, por essa pesca milagrosa quando o Senhor pregava, eles tiveram a confirmação de que aquele ali já era de quem João anunciava. E portanto se diz, tanto Pedro quanto Tiago e João, filhos de Zebedeu, os chamados Boanerges, os filhos do trovão, não porque Zebedeu era um trovão, mas porque teriam essa pregação audaciosa. E outra coisa, João, o teólogo, era tão íntimo do Senhor que era seu parente próximo em primeiro grau.
porque através do pai adotivo José, todos sabemos que São José não era jovem quando casou com Theotokos, mas já possuía 82 anos de idade quando levou Theotokos para morar consigo. Logo ele possuía de seu primeiro casamento, do qual era viúvo, possuía 7 filhos. E entre esses filhos, inclusive também eram apóstolos do Senhor, como Tadeu, como Simão Zelota, como José e outros, ele também possuía filhas, entre elas Salomé, outra Esther, diz a tradição, outra não se sabe o nome, mas eram 4 meninos e 3 meninas. E Salomé, portanto, era como irmã por parte adotiva de Jesus. E foram criados juntos. Por esse motivo, João era um sobrinho direto do próprio Salvador com seu irmão Tiago. Filho de Zebedeu, quer dizer, filho de Salomé com Zebedeu. E, portanto, foram criados ali numa intimidade, né, que em casas separadas, eles viviam como parentes íntimos. E é claro que João, teólogo, quando nosso Senhor iniciou sua pregação com 30 anos, ele ainda era muito jovenzinho. E se manteve, não casou e se manteve virgem até mesmo de corpo. Mas ele também se manteve virgem de alma, nos explica nosso Santo Teófilo Paz. E o que significa que João teólogo manteve-se virgem de alma? A resposta para essa pergunta é a mesma resposta de como é que nós podemos, complementando o Evangelho da Pesca Milagrosa, fugir de todo este demônio terrível da autojustificação, a vida da religião farisaica, no status clerical, que na verdade vê a si mesmo como alguém importante por praticar religião e não tem o amor a Deus e ao próximo como pedra fundamental desta mesma prática de fé. É disso, queridos amados cristãos ortodoxos, que nós queremos falar, analisando a virgindade de alma do apóstolo João. Quando em patrística nós falamos que alguém é virgem até de alma, e às vezes alguns são virgens de alma e não são mais de corpo. Se nós não somos mais virgem de corpo, porque isso não pode ser mais desfeito, lutemos incessantemente até o último dia de nossas vidas para adquirirmos um sinal de que a nossa vida espiritual de fato avançou e de fato avançou e se desenvolveu. A virgindade de alma é a característica que os santos padres dizem quando uma pessoa já não é capaz, devido a ter adquirido uma certa pureza de coração, em visualizar faltas nos irmãos e nem tampouco ver, entender, diagnosticar pecados neles. Algo eles adquiriram de tão puro, de tão limpo no coração pela graça de Deus, que eles não são incapazes, ainda que queiram, de verem faltas nos irmãos ou julgarem os pecados do próximo. Nisso consiste alguém que se tornou virgem de alma. E o apóstolo João, teólogo, quer uma prova que ele de fato adquiria essa virtude? Basta lermos suas 3 epístolas apostólicas, onde nós veremos que ele não tem outra qualidade senão ser chamado discípulo do amor. Por que o discípulo do amor? Porque suas epístolas ele dizem: filhinhos, queridos filhinhos, hijitos míos, ninhos míos, se não amardes ao próximo a quem vês, tampouco poderás dizer que amais a Deus ao qual não vês. Porque o amor por Deus é medido na medida de quanto amamos o nosso irmão a quem vemos. E se aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Porque como poderá amar aquele que é de sua própria natureza, seja aquele que vê, significa amar aquele que se vê, significa amar aquele que é da nossa mesma natureza corpórea, nossa mesma substância. Se nós não amamos alguém que é da nossa mesma natureza e substância e essência, como nós vamos amar a Deus que é incorpóreo, que é inatingível, inacessível em sua substância e em sua natureza? Será impossível, será uma mentira. Portanto, a medida do amor a Deus, se é que amar a Deus é claríssimo para qualquer pessoa,
que alguém que diga que avançou na vida espiritual, se desenvolveu, é porque adquiriu o maior amor a Deus. E quem é que pode dizer que passou a amar mais a Deus? Nós não temos essa força. Mas existe alguma medida, algum método, alguma tentativa ao menos, que o apóstolo João Teólogo nos deixou muito simples. Muito simples foi a teologia de João Teólogo, de tal modo que nos mostra que a nossa fé, a fé do cristianismo é muito diferente da fé das falsas religiões. As falsas religiões, por sempre falam de coisas ideais maravilhosos, coisas belíssimas e grandiosas, mas que não têm aplicabilidade real aqui e agora, hoje, para mim, no meu dia, agora, exatamente agora. Ao contrário, o cristianismo ortodoxo é a única religião e doutrina a qual não se preocupa nem em falar de coisas grandiosas. Pode ser que fale, pode ser que não fale, não interessa. Mas é a única doutrina e religião que fala de coisas que são aplicáveis aqui e agora. Simples. Algo que nós podemos mudar em nós hoje, aqui e agora. Isto é o cristianismo. As demais filosofias e religiões heterodoxas e falsas religiões sempre falam de coisas maravilhosas e grandiosas, mas nunca param para dizer: ei, o que eu posso fazer agora, eu mesmo, para mudar a mim mesmo, eu agora. E mudando a mim, poderei mudar o meu poder de influência nos meus irmãos, e mudando os meus irmãos, através do poder de influência, mudando a mim mesmo, eu poderei, se Deus quiser, até mudar a minha cidade, o meu estado, a minha nação, até o mundo, se Deus quiser. Todas as outras filosofias são utópicas por causa disso, meus amados cristãos ortodoxos, porque não possuem essa medida, essa régua, de que para não cairmos em autojustificação, de crermos que nós realmente somos seres espirituais, que possuímos religião, que possuímos o dom da pregação, que pregamos e ensinamos ortodoxia aos outros. Se isso não se dá pelo avanço ao amor ao próximo, todo o demais vai por água abaixo. E é impossível ter amor a Deus. Por quê? Como é que eu vou adquirir então esse amor ao próximo, que será sinal de amor a Deus? São João Teólogo nos ensina através de sua vida. Quando nós temos pureza de coração, nós vamos adquirir amor ao próximo. Não há como ter amor ao próximo sem antes adquirir a pureza de coração. Porque é somente um coração puro que passa a não ver falta dos irmãos e nem julgá-los pelos seus pecados, mas ver apenas coisas boas neles, e o que é mal eles não possuem mais capacidade de ver, porque eles são puros. Não conseguem mais julgar, porque eles são puros. Então eles passarão a ter amor ao próximo. E se eles têm amor ao próximo real, é óbvio que eles estão avançando no amor a Deus. É por isso que Santo Antônio Grande no Egito, ainda que se afastou do mundo, entendamos aqui a vida dos monges, não são vidas que são afastadas da comunidade. Nós lemos os escritos patrícios a seguinte frase: aquele que gosta de estar no meio do mundo nunca adquire a paz interior e o conhecimento de Deus. Famoso propaganda e slogan da vida cética. Aquele que gosta de estar no meio das pessoas, no meio do mundo, nunca pode adquirir a concentração real, a purificação do coração e o dom da exequia, o dom da apatheia. Ok, amigo, que isso está escrito é uma coisa, como praticar isso é outra, e só pode ser entendido e interpretado por um pai espiritual ao seu filho. Se vê hoje muitos ortovirtuais que passam dia e noite pregando e publicando essas frases dos santos padres. Ai, a vida é eremítica, porque o bom é o recolhimento, a exequia, recolher-me. Quantas pessoas nós já vimos, até na nossa própria comunidade, que chegam aqui às vezes vestidos de preto, fingindo que são monges, que são noviços e que são espiritualizados. Ai, tudo é muito monástico. A minha vida monástica, a minha janela monástica, os passarinhos cantando monásticos, tudo é monástico, só não eles mesmos. Por um único motivo. A vida espiritual para essas pessoas é uma fuga da realidade, uma fuga da terra. E como bem nos explica o nosso metropolita Gregório de Boston, quando nos fala sobre esse sermão do São João Teólogo aos seus monges em Boston, toda a pregação da ortodoxia, a nossa doutrina e o evangelho,
não é algo para o céu, é algo para aqui agora sob a terra. É algo sob a terra para ser praticado. Não é algo ilusionário como as outras religiões adaptam. Elas vão adaptando para sempre se dizer, não, a vida espiritual é uma vida para o mundo que há de vir. Não! Nós não somos seres mundanos que um dia vamos ter vida espiritual. Nós somos seres espirituais com uma leve e passageira passagem terrena. É por isso que nós temos que entender que Santo Antão o Grande disse a seguinte frase: de nosso próximo depende toda a nossa salvação. Veja que coisa escandalosa. O homem que se afastou do próximo foi ao deserto, se tornou eremita, mas ele não fez isso por estar fugindo de uma comunidade, por estar fugindo do amor ao próximo, mas por um motivo mais inteligente, entendo, para adquirir a pureza de coração. Porque sem limpar o coração no deserto, ele não poderia, depois de limpar o coração, passar a amar ao próximo totalmente. E amando ao próximo, amar a Deus. Percebem o que significa quando os santos padres dizem: aquele que não se afasta do mundo e da convivência e das multidões jamais poderá adquirir a paz interior, a purificação dos corações e a visão de Deus. Sim! Quando nós nos afastamos do mundo por uma questão ascética, não é porque nós odiamos o mundo, somos frustrados pelas mulheres que nos tentam, pelos irmãos que nos absolam, não. Porque devido ao pecado dos irmãos e o nosso pecado junto com os deles, um ambiente nada agradável se torna para que nós não tenhamos a capacidade de purificar o coração. Então nós nos afastamos dos irmãos, nos tornamos monges, alguns definitivos, outros de tempos em tempos. Vale dizer, todo pai de família tem que sair fora da casa, de tempo em tempo, como São Joaquim nos ensina, sua biografia, como Abraão. Um homem que fica enfurnado em casa, sempre no meio dos filhos da esposa, passará a ter grandes problemas, porque sem um silêncio para que ele possa estar nutrindo-se assim com silêncio, unindo-se com Deus, tentando manter a pureza dos pensamentos, que produz por conseguinte com o tempo pureza de coração, sem essa limpeza ele vai se tornar alguém frustrado em suas tentativas de ser um grande homem. Então, um pai de família também, de tempos em tempos, alguns uma vez por dia, saiam para uma caminhada, ou saiam para praticar um esporte, ou se recolham, se alguém tem um escritório ou uma capela doméstica. Por isso que todo ortodoxo separa um cômodo na própria casa, quando é possível, para deixar uma capela em sua própria casa. Sem canastaço, sem nada, mas um cômodo de fato que só tem uma função: orar. Para que ele possa, quando quer, entrar, fechar, trancar-se as 7 chaves, estar ali longe da esposa e dos filhos, não porque não os ama, porque está aborrecido, não. Porque nesse deserto, nessa ilha, nesse oásis espiritual que ele fabricou ali em sua própria casa, ele poderá, preciso tomar um tempo, deixa eu purificar, limpar meus pensamentos e ir orando a Deus, que Deus possa limpar o meu coração. Porque quanto mais o meu coração for puro, menos eu verei as falhas do meu cônjuge e dos meus filhos, e mais eu poderei estar puro de coração. Amando-os e amando-os, eu poderia amar mais a Deus. Entendem como é a tática, a logística de guerrilha contra os demônios para poder se tornar alguém puro de coração? Logo, a vida monacal não é isolamento do mundo por estar enfadado do mundo, enojado com o mundo, aburrido com o mundo, como se diz em espanhol. Não! Ninguém pode se enfadar do mundo, porque o cristianismo é para ser praticado no mundo, ora bolas, e não no espectro, numa bolha, num planeta. Não, o único lugar para se praticar o cristianismo é sob a terra. E como nós sabemos disso, as epístolas de São João Paulo nos dizem: filhinhos, amai-vos uns aos outros. E várias vezes ele demonstrava sempre para: filhinhos, amai-vos aos outros. Sem essa energia e poder e esforço de vencer o nosso orgulho, purificando no nosso coração para esforçar-nos em não julgar alguém pelos seus pecados, e nem tampouco detonar alguém pelas suas faltas, mas sem tentar ver o que a pessoa tem de bom e não julgá-la pelos pecados, nisso nós vamos adquirir a pureza do coração. E quando adquirimos a pureza do coração, nós podemos amar a pessoa, amar ao próximo. E amando ao próximo, saberemos que a nossa vida está desenvolvendo-se de fato, espiritualmente, amando a Deus, através de amar o próximo, e para amar o próximo, há que ter pureza de coração. É nisso que se viu o avanço da vida espiritual, e não a vida indo pelo aquele arcabouço onde tudo está permeado por nome de Deus. Tudo é religioso, tudo cita a Escritura e a Bíblia. Mas
nada há ali de humildade, nem de amor ao próximo, então também não haverá amor a Deus. São chamados fariseus com a paixão da autojustificação. E a ortodoxia também não escapa disso. Muitas pessoas caem nesse maldito e terrível, superior arquidemônio, chamado demônio da autojustificação. Muito difícil de diagnosticar, porque a pessoa não vê suas falhas. Ela é muito boa de ver as falhas dos outros. Mas como ela não vê a deles, as de si próprio, é como que passa despercebível. Quem pode convencer essa pessoa que ela tem problemas? Se ela é o mestre espiritual. Ninguém, ela não vai, ela só verá suas qualidades e o fruto dos seus esforços e não a graça de Deus, medida pelo amor ao próximo e a capacidade de purificar o coração. Então, nesse ínterim, é que nós vemos que esse evangelho de hoje, com a biografia de São João Teólogo, e que comemoramos hoje o apóstolo do amor, o qual hoje comemoramos o seu repouso, é o que mostra que realmente quais são as medidas que nós podemos medir se de fato estamos ou não avançando na vida espiritual, ou se estamos vivendo uma vida fajuta, uma vida fraudulenta no que diz respeito à legitimidade, à validez. O que é que valida ou não a vida espiritual? Se há avanço na obediência que gera humildade, ou se este avanço da humildade e da obediência nos gera amor ao próximo. Que isso é possível através da purificação dos corações. Sem coração purificado, não há como ver no próximo apenas as qualidades e não ver mais os defeitos. E se nós continuamos vendo os pecados e defeitos dos irmãos, significa, em sua palavra, nós não os amamos. E se não os amamos, nós não os amamos a Deus. Essa é uma questão matemática, aritmética até. Nessa altura do sermão, para finalizar, obviamente passa pela minha mente, em primeiro lugar, vou confessar a vocês, passa na minha mente o seguinte: como se diz em português, lascou. Como é que nós vamos, de fato, vamos ser bem honestos? Eu pergunto isso a mim mesmo, e creio que é a pergunta de vários. Padre, como é que nós vamos então praticar tudo isso? Porque é muito difícil e pode parecer, dependendo da pessoa, muito impossível. E como que nós vamos adquirir pureza de coração? Será algo muito difícil ou quiçá impossível. E é verdade. Adquirir a pureza de coração é algo muito difícil. Porém, lembre-se do seguinte: todo o jejum que fazemos ao longo de todo o ano, todas as prostrações, todas as orações de Jesus, a comunhão, a confissão sobretudo, tudo isso só tem um único objetivo: ir purificando os nossos corações de degrau em degrau. Porque de gota em gota que caia, uma hora o interior do copo vai limpar. Só não limpa se não houver lágrimas de arrependimento. Mas se há lágrimas, nem que sejam poucas e demoradas, pouquinhas e demoradas, uma hora de tanto cair gotas de lágrimas de arrependimento, uma hora esse fundo do copo, que é o nosso coração, limpar-se-á. E ao menos se para nós sabemos que parece impossível, não desanimemos, meus amados cristãos ortodoxos. Lembremos de São João Teólogo e diz: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Ao menos tendo a consciência que nós não amamos ainda o próximo, e portanto não amamos a Deus, só de ao menos saber disso, que isso não é uma realidade pela nossa falta de pureza de coração, ao menos sejamos gratos a Deus por termos essas explicações que os santos padres nos dão. Se ao menos nós temos a informação, nós podemos começar a trabalhar em cima dela. Já pensou se nós nem soubéssemos que a única forma de amar a Deus é através de amar o próximo? E que a única maneira de amar o próximo é adquirir a pureza de coração? E que a pureza de coração não vem senão através de ezequia. Isolar-se no deserto do coração. Daí a importância de orar todos os dias na regra da oração de Jesus. Daí a importância de, quando trabalhamos, clamar o nome do Senhor. Daí a importância da lembrança da morte. Daí a importância de estarmos sempre pensando no juízo final. Daí a importância de estarmos praticando a esmola. Daí a importância de nós estarmos sempre colocando uma oferta de coração contrito e quebrantado, no que diz respeito às prostrações, à oração de Jesus, no que diz respeito aos nossos jejuns. Tudo devemos oferecer a Deus dizendo: dai-me a pureza de coração. E então, com o coração puro, nós teremos um exemplo que prova que é possível. Quer um exemplo de que isso não é utopia? Vou lhe dar-vos um e vários outros. Primeiro vamos a São Macário Grande.
São Macário não viveu na época de São João Teólogo, que alguns dizem, não, mas isso era para o tempo dos apóstolos. Eles possuíam a graça do Pentecostes. Depois que foram passando os anos, a igreja foi esvaziando-se de fiéis, a graça diminuiu, não é possível. Mentira! 300 anos depois, esses pensamentos vêm do demônio, inclusive, de que não é possível hoje ser um ser humano perfeito espiritualmente. Isso vem do demônio. Todo cristianismo ortodoxo tem um único objetivo, um hospital espiritual que nos cura, nos limpa com a terapia para sermos perfeitos e puros de coração. Se esse não é o objetivo, o que é que nós vamos fazer aqui? Todo domingo comungar para quê? Se nós não temos esperança da perfeição? De onde vai vir esse ânimo? Ou seja, o soldado vai lutar sabendo que ele já tem a derrota. Ele nem vai lutar, ele vai se matar ou vai deixar que alguém o mate. Não, vou começar uma corrida para chegar em segundo lugar. Não tem nenhuma graça. Só se corre para chegar em primeiro lugar. E o primeiro lugar é ser puro de coração. Virgem de alma. Virgem de alma é aquele que possuiu pureza de coração. Significa nunca poder julgar alguém. Nem pelos pecados, nem pelas suas faltas e fraquezas ou erros. Nisso jaz o verdadeiro amor ao próximo, o verdadeiro amor a Deus. E São Macário Grande conseguiu isso sim em sua vida. Novo até, não demorou muito, porque ele se dedicou muito a essa ciência, que é a ciência da ciência e a arte das artes. A arte da pureza do coração. Se diz que São Macário Grande era chamado entre os discípulos, até do Egito, até os discípulos de Santo Antônio Grande, chamavam ele, eis aí Deus andando sobre a terra. Por quê? São Macário era chamado de Deus andando sobre a terra. Porque assim como Deus esconde e cobre os nossos pecados, assim também, dito todo misericordioso, e não quer que nenhum homem se perca, mas todos se salvem, chegam ao conhecimento da verdade, assim também São Macário Grande se diz, que onde quer que ele via pecado entre os monges, ou qualquer pessoa pecadora, ele corria e ele automaticamente escondia o pecado de seus discípulos, ou de seus filhos espirituais, e mesmo se pegava em flagrante, às vezes, quando fiscalizava as celas, fazia ronda noturna, até quando certa vez ele pegou um monge com a prostituta em fornicação ativa numa cela, ele automaticamente fingiu que não viu. E quando outros monges, ouvindo o barulho, vieram ver o que era e iam invadir a cela, rápido ele colocou a prostituta desse discípulo dele dentro de uma cesta, tampou, sentou em cima e fingiu que estava conversando com esse discípulo. Quando os outros entraram e viram que na verdade era a conversa do mestre com seu discípulo, pediram desculpa por ter invadido a cela do monge e foram embora. E ele calado ficou. E quando novamente os discípulos vieram, esse discípulo olhou a São Macário, ele não disse uma só palavra, não foi necessário, porque o monge estava em lágrimas. E aqui nós temos uma conclusão para esse sermão. O monge estava em lágrimas, por isso foi suficiente sermão. São Macário depois levantou-se da cesta, mandou a prostituta embora, e se diz que nenhuma palavra São Macário disse, mas esse monge nunca mais teve coragem de cair. Um grande demônio foi tirado dele, o demônio da fornicação. Aqui nós temos uma conclusão muito boa para nós. Quando nós medimos a nossa vida espiritual por essas moedas, da confiança total em Deus, da obediência incondicional, que deve produzir humildade, humilhação, indignidade, sentimento de dignidade de nós mesmos, e nós sabemos que isso tudo se dá através de entender que a pureza de coração é a nossa meta, de não ver nem julgar o pecado de ninguém, nem do próximo, nem suas faltas. E nisso poderemos amar o próximo de verdade, e nisso será o nosso desenvolvimento espiritual, o nosso avanço no amor a Deus. Tudo isso, meus amados cristãos, como fruto dessa obediência que gera humildade, passa a produzir no ser humano o seguinte dom: o dom de atrair pessoas para a ortodoxia, mesmo que em silêncio, mesmo sem dizer uma palavra. Algo acontece na pessoa que é obediente a Deus e é humilde e aguenta as provações, que uma graça, um imã, como um magneto, começa a atrair almas silenciosamente para a própria fé ortodoxa. Como São João Teólogo, com seu discípulo Prócoro, não diziam uma palavra em Éfeso, como escravos de Madonna, que era uma senhora que os comprou como escravos e os dominava, os batia, os surrava, mas eles não diziam uma só palavra, eram obedientes a ela em tudo.
nos caldeirões, na sauna que trabalhavam, nas casas de banho. Até o seu discípulo Prócoro de Água não entendia o sentido daquela humilhação. Mas ele aguentava e disse: eu te proíbo de mencionar o nome de Cristo e que nós somos enviados do Altíssimo para esta cidade. Somente a hora que Cristo disser e quiser é que nós vamos nos manifestar como apóstolos. E então, depois de serem tanto obedientes como escravos a tudo que a Madonna dizia, que era uma mulher forte, de pulso firme, dava o dobro deles de tamanho, e eles enfraquecidos pelo jejum, narra-se a biografia de São João Teólogo. Só um tapa que Dômina dava neles era suficiente para que eles, até São João caísse desmaiado. Tão fraco ele era pelos jejuns e tão forte era a força de Dômina. E nesse resultado, o que aconteceu foi que ele sempre levantava, nunca a xingou, nunca olhou de cara feia, mas sempre procurava amá-la. E isso mexeu tanto com o coração dela que ela percebeu que esses seres humanos não eram normais, não eram daqui, vieram de algum outro lugar ao qual ela não conhecia. E então o resultado foi que não só ela se converteu, mas com o tempo toda uma igreja local foi estabelecida em Éfeso pelos esforços ascéticos de amor ao próximo, sangue por sangue, pele a pele, dada por São João Teólogo, seu discípulo próprio, como testemunho de uma coisa que não é deste mundo, mas que é feita para ser praticada aqui e agora, sob a terra, o amor ao próximo, do que nos responderá se realmente nós amamos a Deus, e para tudo isso, a pureza de coração. Por isso que esses exemplos todos, meus amados cristãos ortodoxos, não desistamos dessa ideal cristão que é acima de todo ideal. A nossa identidade como ser humano até só tem sentido se nós adquirimos a pureza de coração. Não julgar os nossos inimigos pelas suas faltas e seus pecados. Sim, isso não é justiça. Justiça é defender a verdade e a justiça e sofrer por ela as consequências. Mas não julgar os inimigos, mas defender os inocentes dos inimigos. Quanto aos inimigos, odiar neles o pecado deles, mas não eles mesmos. Isso só é possível através da pureza total de coração, que faz com que o homem nunca julgue o irmão pelos pecados, nunca julgue inimigos pelas faltas e pelos erros, mas no máximo se proteja deles aplicando a justiça, mas estando acima da justiça, com a lei da misericórdia e compaixão, sempre perdoando-os e sendo humilde para pedir perdão quando nós somos os equivocados. Porque às vezes nós também não nos recordamos que é muito difícil quando nós estamos errados pedir perdão, mas é nisso, de perdoar e pedir perdão, que por mais que pareça muito difícil, quase impossível adquirir a pureza de coração, pedindo perdão, perdoando, pedindo perdão e perdoando, nós vamos adquirir isso que parece tão irreal para nós, a pureza de coração, a virgindade de alma, que nos garante amar ao próximo e amar a Deus e, portanto, ter lugar no reino dos céus. Que disso, nosso Senhor Deus, Salvador de Jesus, faça-nos dignos pelas orações do seu Puríssimo momento, a Toque Virgem Maria, São João Teólogo, amado, discípulo do Senhor, amigo do peito, evangelista que nós hoje celebramos. Amém.